Como eu disse, a certeza da salvação advém de crermos em Cristo como Senhor e perseverarmos crendo. A confissão que devemos fazer não é de pecados, mas confessar a Cristo. A nossa boca confessa aquilo que cremos. Confessando a Cristo, temos certeza de que estamos salvos, pois Ele cumprirá a sua promessa que nos deu. A nossa fé é Cristo, não uma organização religiosa. Tampouco a nossa fé não é como acreditam ainda atualmente os judeus e muitos outros religiosos, que é praticar a caridade e as obras sociais. Se os judeus prestassem atenção ao que previu o profeta Isaías, encontrariam o verdadeiro caminho. Isaías 12:6 está escrito: exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Todos sabem que a esperança dos judeus, tanto da antiga aliança quanto os judeus de hoje, era a vinda do Messias. O profeta messiânico Isaías o chama de Santo de Israel, e que ele estaria no meio deles. Com efeito, quando Jesus se manifestou, pouco antes de ser batizado, ele afirmou: o reino de Deus está no meio de vós. E deu ordem aos discípulos que dissessem o mesmo, em Lucas 10:9. O evangelista Lucas descreve a revelação do anjo Gabriel à jovem Maria de Nazaré, e que ele se chamaria de o santo que de ti há de nascer. Vejam Lucas 1:35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Portanto, amigos, o Jesus homem foi o único que era santo desde o ventre. Pedro não era santo desde o ventre. Paulo não era santo desde o ventre. João, considerado o mais manso dos apóstolos, não era santo desde o ventre. Nenhum de nós é santo desde o ventre de sua mãe. Por quê? Porque todos nós nascemos de Adão e somos fruto do pecado de nosso primeiro pai. E só nos tornamos santos porque Jesus nos santificou ao morrer na cruz. Porém, Jesus não tem o sangue de Adão. Jesus era santo desde o ventre, porque ele é a semente da mulher prometida no Gênesis por Deus. Jesus não era santo desde o ventre, porque seus comportamentos eram santos. A sua santidade não decorria de qualquer comportamento moral, pois Jesus era santo por natureza. Veja o cântico de Moisés, que também é chamado de o cântico do Cordeiro, em Apocalipse 15, versículo 4. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Alguém poderia objetar dizendo que o cântico de Moisés se refere ao Criador e não ao Filho. Mas o texto de Apocalipse afirma que só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Sim, todas as nações virão e se prostrarão diante do Santo de Israel, porque nele confluirão todas as criaturas desta terra e do céu, para cumprir o propósito eterno de Deus, que está em Cristo, que é a sua palavra. Cristo é a palavra de Deus, o Verbo que habitou entre nós. Cristo é a fé manifesta que havia de vir ao mundo.
Cristo é a única fé que salva. Como Jesus é a luz que veio a este mundo, aqueles que nele creem são chamados de filhos da luz, conforme João capítulo 12, verso 3. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Ao definir que Deus é luz e que em Deus não há treva alguma, o evangelista João não só destaca a natureza de Deus, antes demonstra que para estar em Deus é necessário possuir a natureza divina. Conforme 2 Pedro 1,40, escreve o apóstolo Pedro, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo, ou seja, pelo pecado. O crente em Cristo possui a natureza divina. Presta atenção. Você que crê em Cristo, você que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você não possui mais a natureza humana, carnal e diabólica, mas a natureza de Deus. Porque Cristo é cabeça de geração de homens espirituais, que caminham no caminho estreito da salvação, ao contrário de Adão, que é a cabeça de homens carnais, que caminham no caminho largo da perdição. O cristão anda na luz, assim como Cristo na luz está, porque Ele é a própria luz, de modo que o sangue de Jesus o purificou de todo pecado. Entretanto, à época do apóstolo João, os judaizantes, por serem descendentes da carne de Abraão, se julgavam sem pecado e enganavam a si mesmos. Por acharem que tinham por pai Abraão, os judaizantes se enganavam com esse falso discurso e chegaram a rebater o ensino de Jesus, alegando que nunca foram escravos de ninguém. Os judeus alegavam que não eram cegos, mas permaneceram no pecado. Alegaram que eram livres, mas permaneceram escravos. João 9,41, disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora afirmais, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Ou seja, Jesus queria dizer que por serem arrogantes, por dizerem que não tinham pecado, o pecado permanecia, porque eles não se sentiam necessitados de arrependimento, não se sentiam necessitados de sair da estrada larga da perdição, porque o caminho deles era abraço da força do homem. Quando se fala em carne, em pecado da carne, não estamos falando de pecados imorais. Quando a Bíblia fala de pecado da carne, está se referindo ao pecado dos judeus, que queriam ser salvos por serem descendentes de Abraão, ou seja, pela força do braço humano. Pecado da carne é crer que se é salvo por ser filho de Abraão. Pecado da carne é crer que se é salvo porque se frequenta uma igreja. Pecado da carne é crer que se é salvo porque você é irrepreensível moralmente falando. Pecado da carne também pode se referir às obras de caridade, porque você pode crer que é salvo por fazer o bem ao próximo. Não. Pecado da carne é toda vez que você crê que você pode ser salvo por si mesmo. É crer na força pessoal, na força do braço humano. 1 João 8 diz: se dissermos que temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Diferente dos judaizantes, o cristão creu em Cristo porque reconheceu que estava em pecado e que precisava de salvação.
Já os judaizantes, diante da mensagem de Cristo, diziam que eram descendentes de Abraão e que por isso não tinham pecado. É um erro entender que o cristão, após crer em Cristo, deve continuar confessando seus pecados. Deve continuar confessando que tem pecado. Na verdade, quem diz que não tem pecado, como era o caso dos judaizantes, acabam rejeitando a verdade do Evangelho por entenderem que já eram salvos. Conforme Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Como é certo que Jesus ressuscitou, a fé cristã não é vã, e todo aquele que confessa que Jesus é o Cristo não permanece em pecado. Outra teoria errada sobre salvação é porque acham que a salvação está atrelada à confissão de pecados. A Bíblia diz que para ser salvo é necessário confessar que Jesus é o Cristo. Mas algumas pessoas são instruídas a confessar os seus erros cotidianos ao sacerdote para alcançarem a salvação. A mensagem bíblica de ordem é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 3:2. A chegada do reino dos céus é o motivo do arrependimento, não a admissão dos erros do dia a dia. Antes da vinda de Cristo, que é o reino dos céus em meio aos homens, a confissão dos judeus era: temos por pai Abraão. Com a chegada de Jesus, o Messias, João Batista passou a anunciar a necessidade da mudança de entendimento. O que os ouvintes de João Batista precisavam mudar não era o seu comportamento. Embora João dissesse algumas coisas sobre comportamento, o foco principal dele não era esse, mas sim a mudança da mente. O entendimento que eles possuem como era salvo. Isso se chama metanoia, ou arrependimento, exigida, que resultaria em crer em Cristo, e para isso tinham que abandonar a crença de que eram salvos por descendente de Abraão. É por isso que João repetia e repetia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto professavam que tinham Abraão por pai, os judeus estão fazendo da carne o seu braço, e assim apartavam seus corações de Deus. Em Jeremias 17, versículo 5, assim diz o Senhor, está escrito: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem, é usado erradamente com relação ao próximo, porque esse texto está se referindo ao homem que confia em si mesmo, que faz da carne o seu braço e tenta alcançar o céu por si mesmo. João Batista repreendeu os escribas e fariseus que vieram ao batismo justamente porque continuavam achando que bastavam ter por pai Abraão para fugir da ira vindoura. Com licença. Ana, ajuda aqui, por favor. A confissão dos escribas e fariseus não era decorrente de uma mudança de concepção, ou seja, não eram frutos dignos de arrependimento, ou seja, de mudança de concepção. Mateus 3, 7-9 diz: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos o pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Essa é a essência da pregação de João Batista. Mas Deus não quis suscitar filhos de Abraão por meio das pedras. Ele escolheu outras pedras, que somos nós, as pedras vivas. Por meio delas, Deus chama filhos de Abraão. É um equívoco achar que para ser salvo é necessário descrever pecados a um sacerdote, a um padre ou a um pastor.
Admitir erros do dia a dia não promove a salvação. Ao contrário, a salvação só é possível quando se admite que Jesus é o Cristo. Na versão grega, Cristo é o Messias, o ungido de Deus. Na verdade, a confissão de pecados descrita no Novo Testamento não é para o sacerdote, não é para o padre, não é para o pastor, não é para o bispo. E tampouco não é para alcançar o perdão. Porque essa confissão é mútua. Essa confissão deve ser praticada pelos irmãos em geral, como uma solução para a alma. Quando eu falo alma, não confundir alma com espírito. Espírito é a parte que nos liga a Deus. O homem é constituído de corpo, alma e espírito. O homem é tridimensional. A alma é a parte tratada hoje, modernamente, pelos nossos psicólogos. Alma, evolução, vontade, inteligência, querer. Não se confunde com o espírito. Então, quando se confessa, a confissão é para o irmão. A confissão é um interrelacionamento que nos leva a abrirmos a nossa mente, o nosso coração a um irmão, mostrar suas aflições. Confissão é aconselhamento. A confissão não é de pecado para a salvação, mas confissão é aconselhamento. Tiago 5,16 diz assim: confessais as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Para completar esse aconselhamento, temos dois elementos, né? Temos a confissão e a oração. Então, biblicamente, confissão é ao nosso próximo. A confissão é seguida do segundo elemento, que é a oração. Então, quando alguém confessa para nós uma falha, uma fraqueza, nós temos a obrigação de interceder e orar por essa pessoa. E a reciprocidade também é verdadeira. Porque ninguém de nós consegue viver em sociedade sem confissão. Senão seria motivo de sermos internados num asilo psiquiátrico, numa casa de psiquiatria. Essa confissão também é um pedido de socorro, né? É um pedido de oração, como diz o texto. Se nós usássemos essa orientação, muitos psicólogos perderiam seus clientes, porque a confissão mútua sara a nossa alma. Após crer em Cristo, cada cristão deve saber que a todos indistintamente tropeçam em muitas coisas, porém não são os tropeços do dia a dia que afastam o coração de Deus, e nem os acertos que o aproximam mais de Deus. Tiago 3,2 diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o Pai é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Tiago está dizendo que nós tropeçamos em muitas coisas, mas aquele que é sábio tem palavra sábia e é perfeito, porque refreia a sua língua de falar o mal. A disposição do cristão no seu dia a dia deve ser a mesma do escritor de Hebreus: desejo de se postar honestamente em tudo. Mas também deve estar ciente que se portar honestamente não lhe traz salvação, mas sim crer na obra realizada por Cristo no Calvário. Hebreus 18: Pai nós, porque confiamos e temos boa consciência, como aqueles que tudo querem portar-se honestamente. Amados, se um escritor do parte de Hebreus pede oração, quanto mais nós precisamos depender do nosso irmão.
Os erros cotidianos são dos motivos pelos quais muitos cristãos não têm certeza da salvação. Desconhecerem que a salvação decorre de resgate do pecado herdado de Adão. Ofensa que trouxe condenação sobre todos os homens. Muitos cristãos, ao cometerem erros de ordem moral no seu cotidiano, são envolvidos em um mar de incertezas com relação a serem salvos. A obra que Cristo veio realizar é desfazer a obra do diabo, que é a condenação estabelecida no Éden. A ofensa de Adão sujeitou a humanidade ao pecado, de modo que os servos do pecado pertencem ao diabo e por isso cometem pecado. Mesmo aquelas pessoas bem intencionadas e que possuem um comportamento ilibado em sociedade, por serem servas do pecado, cometem pecado. 1 João 3,8: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quem comete pecado é do diabo, por quê? Porque não está salvo. Quem é que comete pecado? Aquele que anda no caminho de Adão, aquele que ainda não aceitou a Cristo, aquele que ainda não teve uma experiência com Cristo, aquele que renunciou a este mundo, que ainda não renunciou a este mundo, para abraçar a Cristo totalmente na sua vida. Cristo se manifestou justamente para desfazer as obras do diabo, visto que por meio da obediência de Cristo, aqueles que creem morrem para o pecado e são gerados de novo na condição de filhos de Deus. Os filhos de Deus pertencem a Deus e os seus atos são de justiça. Presta atenção. Os filhos de Deus pertencem a Deus e os seus atos são de justiça. É por isso
que o homem carnal, o homem que anda segundo Adão, não pode fazer o bem, porque o bem só vem de Deus. O bem é ato de justiça, só cabível aos filhos de Deus. Quem pratica a justiça, ou seja, que é crer em Cristo, é de Deus, portanto, não pode pecar. Quem pratica a justiça não pode pecar. Só não entende isso aquele que também não entende que o único pecado que existe para a perdição é pertencer ao caminho de Adão. O único pecado de morte que existe é rejeitar a Cristo, o último Adão, o obediente, ao contrário do primeiro Adão, o desobediente. Enquanto que por Adão entrou a morte, por Cristo entrou a vida. Enquanto que por Adão entrou a rebelião, a desobediência, por meio de Cristo entrou a obediência. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Enquanto permanecer crendo no enviado de Deus, o pecado não terá domínio sobre o cristão. Neste caso, o único pecado que pode tirar o cristão da presença de Deus, presta atenção, o único pecado que pode tirar o cristão da presença de Deus é ele se demover do Evangelho. Ninguém perde a sua salvação. A salvação é renunciada. Demover do Evangelho é renunciar à sua salvação. Deus não obriga ninguém a entrar no céu. Se você não quiser entrar no céu, você não vai para o céu. E céu, a gente sabe que é modo de dizer, né? Céu, o nosso céu é Jesus. Céu é estar com Jesus. Em Romanos 6 e 7, Paulo escreve: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Presta atenção. Nós não somos mais pecadores, nós que cremos em Cristo, não somos mais pecadores, porque na cruz o corpo do pecado foi desfeito, o corpo do pecado foi destruído, o corpo do pecado foi aniquilado, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Poucos cristãos compreendem a grandeza da exposição de Paulo e por isso são tomados de incerteza quanto à sua salvação. Muitos cristãos não teriam incertezas quanto à salvação se soubessem que ao crerem em Cristo como Senhor e Salvador, o crente efetivamente morre com Cristo, de modo que o velho homem é crucificado e sepultado com Cristo, uma vez que o corpo do pecado é desfeito na morte de Cristo. Se nós cremos que o corpo do pecado é desfeito na cruz, então não temos mais incerteza quanto à nossa salvação, porque o velho homem foi crucificado e sepultado com Cristo naquela cruz. Outra ideia que traz incerteza de salvação é que a salvação estaria atrelada a uma organização eclesiástica. Para outros cristãos, então a salvação decorre de frequentar uma determinada igreja ou uma determinada organização religiosa. É fato que não se pode negar que os cristãos devem se reunir, uma prática que deve ser estimulada, né? E que promove o amor e as boas ações. Nós devemos estar sempre nos reunindo. Isso é a ordem da palavra de Deus. No entanto,
pregar que a presença nas reuniões solenes, nos cultos, traz salvação, é errado. Muitos cristãos acabam não tendo certeza da sua salvação, porque deixaram de congregar por motivos diversos, pois desconhecem que a igreja de Cristo é um corpo místico, não tem placas. É um corpo místico composto de pessoas de todas as nações e línguas, e de todas as igrejas que confessam que Jesus é o Cristo. A igreja de Cristo é a universal congregação dos santos. Quando Cristo arrebatar a sua igreja, só subirão aqueles que realmente creem nele. Não basta estar arrolado como membro de uma igreja. Se não houver entendimento completo do que é ser salvo, essa pessoa não será arrebatada. O que confere salvação é crer em Cristo, pois ao crer o homem é morto, ou seja, batizado na morte de Cristo. Na grande maioria das vezes, as pessoas acabam dando valor maior ao batismo ministrado por uma igreja do que o verdadeiro batismo que ocorre no momento que se crê em Cristo. Esse é o verdadeiro batismo. Acredito que a aspersão ou a imersão nas águas é mais importante do que a verdade escrita nas cartas de Romanos e de Colossenses. Em Romanos, Paulo escreveu, Romanos 6, de 3 a 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então existem dois batismos, o batismo nas águas e o batismo na morte de Cristo. O batismo nas águas é apenas uma expressão externa da nossa fé. O batismo nas águas é apenas consequência do batismo na morte de Jesus. Em Colossenses 2,12, Paulo também diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando somos sepultados no batismo da morte de Cristo, nele também nós ressuscitamos pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O batismo nas águas ministrado por alguma autoridade religiosa só tem efetividade se o cristão crer nas premissas do batismo, conforme escrito pelo apóstolo Paulo. Ser batizado em água constitui um testemunho público de algo que já foi realizado quando o cristão acreditou em Cristo, batizado na sua morte. Para aqueles que acham que a salvação está atrelada a uma organização religiosa, qualquer decepção com o líder ou com um associado torna a pessoa propensa a não acreditar na sua salvação. A pessoa se decepciona por variados motivos, se afasta da instituição e passa a reputar que está perdida, uma vez que perdeu o vínculo com um grupo específico de pessoas. Portanto, organização alguma pode trazer salvação. Outra ideia é que algumas doutrinas teológicas afastam a certeza da salvação. Algumas doutrinas teológicas afastam a certeza de salvação. Por si só, algumas doutrinas criam empecilhos à certeza dessa salvação. E dentre elas destacamos duas: o calvinismo e o arminianismo, das quais nós não pertencemos a nenhuma delas. O Novo Testamento, com base na Antiga Aliança,
aliança é o Antigo Testamento, né? Evidencia que o meio de salvação é o Evangelho, que segundo a carta de Judas, é a fé que uma vez foi dada aos santos, ou segundo o apóstolo Paulo, a fé que é o dom de Deus. Efésios 2,8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de Deus, é dom de Deus, isso não vem de vós, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Como nós dissemos, não é pela força do braço. Paulo completaria mais para frente, né? Para que ninguém se glorie. E Judas 1,3 diz: amados, procurando eu vos escrever com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade vos escrever e vos exortar a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A fé como dom de Deus se refere à mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Enquanto os apóstolos descrevem o Evangelho como o poder de Deus, que concede a graça da salvação aos que creem, os calvinistas transferem o poder da salvação que reside no Evangelho para uma graça irresistível. Em Filipenses 1,27, Paulo diz: somente deveis portai-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. A fé do Evangelho é o dom de Deus, ou a fé dada aos santos, conforme Judas. Mas por má leitura, adeptos do calvinismo transformaram a fé do Evangelho em uma graça especial para alguns. Eles chamam de os eleitos. Essa doutrina afirma que algumas pessoas foram eleitas e predestinadas à salvação, enquanto que outras foram rejeitadas e destinadas à perdição eterna, como se Deus fizesse acepção de pessoas. Para eles, as que foram eleitas e predestinadas à salvação, ouvem o Evangelho e são alcançados por uma graça irresistível, uma graça especial, enquanto os rejeitados e destinados à perdição ouvem um Evangelho destinados a todos os homens, que seria uma espécie de graça comum. Que absurdo! Daí a insegurança quanto à salvação de alguns cristãos. Como saber se sou eleito e predestinado à salvação? Já para o arminianismo, um homem pode deixar de ser salvo caso peque e não se arrependa e não persista nas boas obras. Para Armínio, ao contrário de Calvino, a graça é irresistível. Os arminianistas acreditam que Deus predestina quem Ele prevê que responderia sim à sua graça irresistível, e daí devolve o livre-arbítrio a criaturas depravadas para que se beneficiem da morte de Jesus por todos. Então, para os arminianistas, Deus prevê aqueles que serão salvos. Já o calvinismo entende que, já que todo processo de salvação é uma ação divina, uma pessoa não pode fazer nada para ser salvo ou deixar de ser. A resposta do calvinismo e do arminianismo geralmente tendem ao subjetivismo, diferente da proposta do Evangelho, que é bem objetiva. Aquele que crer em Cristo será salvo. Como posso saber se sou um escolhido à salvação, segundo essas duas doutrinas? A resposta será evasiva. Você tem evidências dessa salvação. Argumentam que se você recebeu a fé salvadora, uma capacidade de crer
que seria decorrente da graça irresistível, que por sua vez, produz o arrependimento, bem como procura levar uma vida de santidade e fica triste quando peca. Então essa pessoa teria certas evidências dessa eleição divina, o que não é certeza de salvação. Já a Bíblia demonstra que o cristão é salvo por meio da fé, ou seja, do Evangelho, a pregação da fé, e por isso não pode se demover dessa fé, conforme Gálatas 3:5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, falo-á pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E 2 Coríntios 13:5, Paulo responde: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Permanecer na fé é permanecer crendo que Jesus é o Cristo. Afirmar que Deus dá a capacidade de crer é falso, pois o que Deus deu foi a verdade do Evangelho, pelo qual os homens devem obedecer ao mandamento de Deus, crer em Cristo. Vou falar dessa doutrina, vou fazer uma digressão. A eleição e a predestinação realmente são doutrinas bíblicas. Acontece que Calvino e Armínio ouviram cantar o galo, mas não sabem onde. Porque a predestinação é para sermos filhos adotivos. E a eleição não é individual. A eleição é para toda a igreja. Todos os que são salvos são os eleitos. Então a salvação precede a eleição e não ao contrário. Para ser eleito antes exige uma condição, ser salvo. Então eles confundiram predestinação com eleição. Estou voltando aqui sobre a capacidade de crer sobre o verdadeiro evangelho. Hebreus 3,14 diz: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Em Colossenses 1:23, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Esses dois versículos, Colossenses 1:23 e Hebreus 3,14, está falando da perseverança. E nós sempre temos dito, 2 requisitos para ser salvo: é crer em Cristo e perseverar crendo. Porque aquele que não perseverar até o fim, não será salvo. E Tito 1:3, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Paulo está dizendo que a salvação é pela pregação da fé. Em Romanos 10:16, mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? O Evangelho não é uma crença pessoal, não é uma ideia pessoal. Os textos bíblicos não são analisados pessoalmente, conforme o próprio apóstolo Pedro disse, né? Não é de interpretação pessoal, particular. Um texto não tem duas interpretações. Muitos seminaristas ficam escandalizados. Tal a quantidade de confusão das doutrinas colocadas nos bancos universitários dos seminários bíblicos e das faculdades bíblicas. Eu já cheguei a ver 10 interpretações de um mesmo texto bíblico. É um absurdo. Só existe uma verdade no texto bíblico. E essa verdade tem que ser perseguida. Tem que ser alcançada.
pela interpretação correta. A Bíblia é interpretada pela própria Bíblia. Sair disso é confusão e heresia. Perceba que a crença no Evangelho proporciona salvação. Entretanto, a salvação se dá por meio do Evangelho, ou fé, né? E não por meio de crença. A crença no Evangelho proporciona a salvação, mas a salvação não se dá por meio da crença. O Evangelho, por ser a verdade de Deus, proporciona a crença, pois a crença tem por base a firmeza da palavra de Deus. Então a fé precede a crença, pois primeiro é necessário que se pregue e se ouça para crer. Romanos 10,14, Paulo diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? O erro calvinista e arminianista está em dizer que Deus escolhe, determina ou elege ou predestina quem será salvo. Na verdade, Deus escolhe, né, e elege aqueles que já estão em Cristo para serem santos e irrepreensíveis. Isso significa que para ser eleito, primeiro é necessário estar em Cristo, ou seja, ser uma nova criatura, pois a condição do crente de irrepreensibilidade, ser livre de toda condenação, só se alcança após crer em Cristo. Conforme Efésios 1,4, olha a verdadeira doutrina da eleição. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Cada novo esclarecimento, nova confusão. Os calvinistas pegam esse texto e distorcem. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E diz que nós fomos criados antes da fundação do mundo. Amados, o único pré-existente se chama Jesus de Nazaré. É o único que estava na eternidade. O calvinismo afirma que todos nós estávamos na eternidade. Confundindo o texto, né? Olha o texto. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Quem estava antes da fundação do mundo? Ele. Não nós, né? E generalizam dizendo que todos nós estávamos na fundação do mundo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Objetivo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Por isso que nós dizemos que nós somos santos. Somos santos e irrepreensíveis, porque não temos mais pecado de morte. Deus determinou ou predestinou que todos aqueles que estão em Cristo terão a mesma imagem de Cristo, para que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Predestinar para ter a mesma imagem não é o mesmo que predestinar para ser salvo. Presta atenção, né? Predestinar para ter a mesma imagem não é o mesmo que predestinar para ser salvo. Ser conforme a imagem de Cristo é uma bênção concedida apenas aos salvos, o que não pode ser concedido aos perdidos. Aqueles que são salvos terão não somente a imagem de Cristo, mas serão semelhantes ao Altíssimo. Romanos 8:29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nossa predestinação não é para ser salvos, mas para sermos conforme à imagem de seu Filho. Então, finalmente, queridos, para ser salvo, o cristão não deve se apoiar na ideia de que salvação decorre de ser batizado e de frequentar uma igreja. Também não deve acreditar que ser salvo decorre de praticar ou de se esforçar
para praticar boas ações. Não deve acreditar que é salvo por ter emoções fortes ou ter experiências sensoriais, que seja isso prova de salvação. Também não se deve acreditar que confessar erros ou pecados é o que promove a salvação, pois a verdade é uma só. A salvação decorre de crer que Jesus é o Filho de Deus, pois Ele é o único e suficiente Salvador. Em 1 Coríntios 15, 1, 2, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. E Efésios 2, 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então todos os cristãos são salvos quando se tornam participantes das aflições do Evangelho, ou seja, quando creem em Cristo. Após serem salvos por meio do Evangelho, os cristãos são chamados com santa vocação, tendo por base o propósito eterno que Deus estabeleceu em Cristo, a preeminência de Cristo acima de tudo e de todos. Em 2 Timóteo 18, 9, Paulo diz: portanto, não tem vergonhas do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo